Hello there, my name is Marcelo Dutra, estou passando aqui mais uma vez tratando da nossa série Wave Tips. E hoje no nosso terceiro vídeo da série, eu gostaria de falar com você sobre Present Perfect. Eu sei que esse assunto, esse tópico assusta muita gente, mas eu vou descomplicar para você o máximo que eu puder e nós vamos começar com um trabalho super simples na busca pelo complexo. Então hoje eu vou falar de um dos casos nos quais nós usamos o Present Perfect com até maior frequência do que qualquer outro, mas o intuito aqui é fazer com que você entenda e compreenda que o Present Perfect não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, o Present Perfect é perfect. Ele só tem um uso específico e você precisa aprender qual é esse uso. Um detalhe muito importante sobre o Present Perfect é compreender que ele não é utilizado para falarmos do presente, tá? Outro ponto muito importante que eu preciso ressaltar é o fato do Present Perfect não existir no português. Então, nós não temos uma conexão, uma associação com outro tempo verbal no português que a gente possa fazer isso para facilitar a nossa vida, como nós temos, por exemplo, com presente, com passado, com futuro, não é? Present Perfect, nós não temos isso. Então, por esse motivo, você precisa entendê-lo em inglês, ok? Em inglês. E como é que funciona esse entendimento? Simples, muito simples. Eu coloquei aqui duas frases para você ter como exemplo para entender, compreender melhor a diferença de um Present Perfect com um Simple Past. Tá? E se a gente for traduzir isso é muito importante, a gente vai traduzir aqui para você compreender melhor aquilo que eu estou dizendo, para você perceber que nós não temos isso em português. Se a gente for traduzir, a gente vai, você vai entender que uma coisa não é igual à outra, principalmente se nós traduzirmos ao pé da letra. Olha, preste bastante atenção. A primeira frase diz, I went to the USA in 2018. I went to the USA in 2018. Quando eu faço essa frase, eu estou usando o passado simples, passado do verbo go. Se você tem conhecimento linguístico e sabe que o passado do verbo go é went, você entendeu essa frase com muita facilidade. Para você, I went to the USA in 2018 é algo extremamente normal. Eu fui para os Estados Unidos em 2018. Tá, ok, legal. So, I went, passado de go, que é ir. Passado de ir é fui, no conjugado para o verbo, para o sujeito eu, né? Eu fui. E aqueles que conhecem a Wave Imersão Linguística, que me conhecem, ou que acompanham os nossos vídeos, sabem que nós na Wave, nós não tratamos a gramática como um ponto-chave, ponto principal. A gente não dá a ênfase que talvez você já tenha recebido em outros cursos, tá? A gente entende a gramática de uma forma diferente, a gente entende a gramática como algo prático, que precisa ser aprendido de forma prática, de forma funcional. Então, o objetivo do vídeo de hoje não é trabalhar com regras gramaticais. Isso pouco importa, a não ser que você deseje se tornar professor de inglês. Se esse é o caso, então a gente vai trabalhar de uma forma diferente. O vídeo de hoje, ele tem como objetivo fazer com que você entenda esse conceito de forma prática, funcional, para que você possa vivenciar isso na sua vida de verdade, tá? E não somente na teoria, ok? Então, entendendo que a primeira frase, I went to the USA in 2018, é uma frase no passado, e aqui eu gostaria de abrir um novo parênteses, nós temos aqui in 2018, é possível você falar 2000, que é 2000, né? 2018, mas também é possível você quebrar esse número, que é o mais comum em inglês. A gente quebra e fala 2018, 2018, ok? 2018. Então fica aí a seu critério. Isso antes do ano 2000 não era possível. Antes do ano 2000 a gente só falava quebrado. Não existia, por exemplo, 1996. Isso era muito longo para ser dito. Então o que era falado era 1996, sempre em 2. Depois do ano 2000, que aí começou 2000, passou-se a ter duas formas distintas. As pessoas às vezes usam 2018, 2018, e às vezes elas usam
2018. Eu acredito que seja ainda pela praticidade que 2018 nos dá. Ela não é tão diferente de 2018, tá? Lembrando que time is money, então no inglês a gente tenta falar o mais rápido que a gente puder, no intuito de ganharmos tempo, tá bom? Ok, perfeito. Entendendo que I went to the USA in 2018, or 2018, é uma frase no passado e diz literalmente eu fui para os Estados Unidos em 2018, a gente pode agora partir para a segunda frase, I have gone to the USA. E aí, quando eu tenho I have gone to the USA, se eu traduzo essa frase ao pé da letra, palavra por palavra, a tradução ficaria eu tenho ido para os Estados Unidos. Eu tenho verbo ter, verbo have, depois o ido, porque é o passado particípio do verbo go, I have gone, né? E nós temos o complemento da frase to the USA. Ok, só que eu tenho ido para os Estados Unidos e eu fui para os Estados Unidos são frases completamente diferentes. Eu fui para os Estados Unidos, acabou, já foi, já realizou, acabou. Agora, eu tenho ido significa que você está indo com uma certa frequência para os Estados Unidos. Então, são dois tempos gramaticais completamente diferentes. O que não é o caso aqui. Porque quando nós utilizamos o present perfect, a ideia é de passado. Então, se eu digo I have gone to the USA, eu literalmente quero dizer eu fui para os Estados Unidos. Como é que é, Marcelo? Não, é isso mesmo, olha. I went to the USA, eu fui para os Estados Unidos. I have gone to the USA, eu fui para os Estados Unidos. Então a frase é idêntica, a tradução dela é idêntica, eu fui para os Estados Unidos. Tá, se é igual, por que existe isso, né? Se a gente está falando a mesma coisa, não havia necessidade, né, de ter uma nova frase, uma nova forma de se dizer isso. Bom, na verdade existe sim uma diferença. A diferença está entre parênteses. É o tempo específico. Se você der um tempo específico para aquilo, aí você é obrigado a usar o passado simples. Mas se você não der um tempo específico, você usa o present perfect. Então, o present perfect ele é utilizado quando às vezes você não sabe quando aconteceu a ação ou você não quer dizer quando a ação aconteceu, tá? Não sei quando. Falar de tempo mesmo, não tem tempo específico, você usa present perfect. Lembrando que nós estamos tratando de tempo específico, tá ok? Depois, posteriormente, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre as demais diferenças, a forma de se conjugar e tal. Mas por hoje eu gostaria que você entendesse, compreendesse somente que o passado simples em inglês, I went to the USA, é o mesmo que o present perfect, apesar do nome presente, diz respeito ao passado. I have gone to the USA significa também eu fui para os Estados Unidos. Depois a gente vai falar especificamente sobre conjugação do verbo, como que isso é feito, mas por hoje esse detalhe, a única coisa que eu queria que você realmente aprendesse é que existe a similaridade na tradução de ambas as frases, porém, no passado simples, nós somos obrigados a ditar o tempo específico de quando essa ação aconteceu e no present perfect nós simplesmente não podemos fazer isso. Tanto é que se eu pergunto para você, have you ever gone to the USA? E você diz para mim que você não foi para os Estados Unidos, ou que você foi para os Estados Unidos, e eu quero saber o quando isso aconteceu, eu vou perguntar para você usando o passado simples. When did you go to the USA? Para eu saber quando. Porque se eu quero saber quando, eu tenho que usar o passado simples. Se eu não tenho a ideia do quando, então eu sou obrigado a usar o present perfect. Tempo específico, passado simples. Não tem tempo específico, present perfect. Espero que essa dica tenha sido útil para você e se lhe ajudou de alguma forma, lembre-se, curte, compartilhe, comente. Vamos ajudar o maior número de pessoas que a gente puder através dessas dicas, através dessa nova série aqui na Wave Imersão Linguística chamada de Wave Tips. Hoje, nosso terceiro vídeo, vamos dar a sequência e nos vemos amanhã com mais um vídeo dessa série que promete ajudá-lo a conquistar a sua independência linguística. Um forte abraço, take care and see you tomorrow.